Nesse vídeo eu vou falar para você como eu mudei a minha vida em 8 passos radicalmente. Então venha comigo e vamos para o primeiro passo. O primeiro passo que eu falo é ser fiel a você. No meu caso, para eu tomar a decisão que me levou a tomar a decisão, porque toda decisão, gente, de mudar de vida, ela não é fácil e ela tem uma consequência. No meu caso, como que eu mudei a minha vida? Eu era freira e fui freira por 15 anos e tomei a decisão de abandonar aquela vida. Eu queria ter autonomia, eu queria ter o direito de escolhas, que no caso no convento isso não é permitido, sempre vai ter pessoas que vai estar mandando, decidindo por você. Então, e chegou um momento que eu queria essa autonomia. E para ser nesse primeiro passo, ser fiel, é assim, eu estava vendo que eu não estava mais feliz com aquela vida, então eu decidi ser fiel a mim mesmo para tomar a decisão. E daí nesse tempo eu estava fazendo filosofia, a filosofia abre a cabeça. E eu sou especialista no filósofo Martin Heidegger, que fala sobre a autenticidade do ser. Então eu falava assim, se eu não estou feliz nessa vida, estou vivendo, eu não estou tendo uma vida autêntica. E eu quero ter autenticidade. Então, o meu primeiro passo que eu falo para você, é você ser fiel a você mesma. Pode ser que seja no emprego, pode ser que seja no casamento. Como que você está para tomar essa decisão? Seja fiel a você mesma. E o segundo passo é não ter medo das consequências. Por quê? Se eu olhasse para as consequências daquela decisão, eu não teria tomado a decisão. Porque assim, gente, no convento eu tinha uma vida tranquila, eu não precisava me preocupar de pagar boletos, tinha uma boa alimentação. A nossa vida era uma vida maravilhosa e parecia que eu estava abrindo mão daquela vida maravilhosa, que tudo era certinho, a minha vida era perfeita. Eu tinha horário para tudo, desde levantar de manhã até o horário de dormir. Era tudo certinho e eu estava abrindo mão dessa vida. E quais seriam as consequências da minha decisão? Eu ia voltar a morar com a minha mãe, eu não tinha trabalho, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha direitos trabalhistas, eu não tinha nada. E quando eu tomei essa decisão de deixar o convento, no primeiro momento eu não tinha nem roupa, porque eu vestia as roupas do convento e quando eu voltei para casa eram outras roupas. Então nem roupa eu tinha, minha gente. Então, se a gente ficar olhando somente na consequência que a gente vai ter daquela decisão, a gente não toma a decisão. Então, e daí tinha uma frase que permeava, que eu sempre refletia, era assim: quantas coisas perdemos por medo de perder? E naquele momento parecia que eu estava perdendo muito, mas muito mesmo. Que era uma decisão muito, tipo assim, idiota, tipo, nada que ver. Eu abri no mão e ir por uma realidade que eu não tinha nem trabalho, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha direitos trabalhistas, eu não, tipo assim, recomeçar a vida totalmente do zero pra algo que, tipo assim, era muito incerto. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, como seria a minha vida. Daí eu até falo hoje assim, hoje eu sou casada, eu tenho 2 filhas, e eu falo assim, meu Deus, se naquele momento que eu tomei a decisão, eu soubesse a vida maravilhosa que eu teria hoje, com certeza eu, tipo assim, tomaria a decisão correndo, tomaria a decisão super feliz. E foi um processo muito dolorido, foi um processo muito difícil, porque era tudo incerto e naquele momento parecia que eu estava perdendo muito e não tinha nada em contrapartida. Eu falava assim, se eu tivesse saindo do convento porque eu me apaixonei, era diferente, ou porque, que nem algumas irmãs que trabalhavam em hospital, saía do convento para trabalhar somente no hospital, era diferente, ou seja, não tinha nada aqui fora que me motivava, não, realmente faz todo sentido você deixar, eu não tinha nada, mas mesmo assim eu
fiquei fiel no primeiro passo, que é ser fiel a mim mesma. Se eu não estava mais feliz naquela vida, eu queria ter uma vida autêntica. Eu não poderia continuar porque eu tinha uma vida de conforto e não ter coragem para sofrer as consequências daquela decisão, entende? E o terceiro passo que eu precisei foi refletir muito na tomada de decisão. Eu levei um ano para eu sair do convento, eu levei um ano refletindo nessa decisão, se era isso mesmo. E cada vez as coisas me mostravam que era esse o caminho. Daí eu vou até compartilhar com você algo, que me levou também sempre eu ter certeza. Eu queria ter autonomia da minha vida. E quando eu morei na Bolívia, fui missionária, lá os bolivianos é muito forte a questão da família, é um valor inegociável a questão da família. E eu adquiri esse valor, falei assim, nossa, realmente faz sentido, é muito importante gente ter família, família é tudo para nós. E quando eu voltei para o Brasil, a minha sobrinha estava fazendo 5 anos, a minha irmã ia dar uma festa de aniversário para ela e eu fui convidada. E no convento a gente tinha uma norma assim, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E como tinha uma irmã que não poderia ir nesse aniversário da minha sobrinha, conclusão, eu também não fui. E esse ato, gente, me levou a refletir, meu Deus, eu tô aqui, eu estou no Brasil, eu estou próximo, eu poderia ir e não posso ir porque alguém não pode também. Que problema teria de eu ir sozinha? Mas, tipo assim, regras são regras, né? Mas aquilo lá, cada vez me levava a refletir nessa decisão que eu já queria tomar, de sair daquela vida, de ter autonomia na minha vida, eu decidir as coisas por mim mesmo. E então o terceiro passo é refletir muito na decisão que você vai tomar. E o quarto passo é abraçar qualquer oportunidade quando você toma essa decisão. Então, quando eu saí do convento, eu era formada, tinha feito bacharel em filosofia, não tinha experiência de trabalho, eu sempre trabalhei no convento com educação, mas eu não tinha carteira assinada, então, ou seja, meio difícil conseguir trabalho. E quando eu saí do convento, então, meu primeiro trabalho, adivinha o que foi, minha gente? Foi passar roupa. A minha irmã, tipo assim, para me ajudar, ela pagava para eu passar a roupa. Eu lembro que eu ficava um dia inteiro passando roupa na casa dela, porque era muita roupa, e eu ganhava R$ 50. E depois as coisas começaram a melhorar. Como eu morei 7 anos na Bolívia, eu dominava, era fluente no espanhol. Eu comecei a ter algumas aulas de espanhol na escola FISC, na escola IASD, na Microcamp em Americana. Então, aos poucos as coisas foram melhorando, mas eu abracei todas as oportunidades que iam surgindo na minha vida naquele momento. E um quinto passo é ter o que me ajudou muito, saber onde eu queria chegar e buscar o conhecimento. Então, eu sempre fui uma pessoa de buscar o conhecimento. Então, naquela época, eu quis fazer, por exemplo, eu já tinha o bacharel em filosofia, mas esse bacharel não permitia eu dar aula. Para eu dar aula, eu precisava ter a graduação. Então, daí eu entrei na PUC Campinas para fazer a graduação em filosofia. Então, eu sempre busquei o conhecimento para eu estar melhorando de vida e, principalmente, eu sabia onde eu queria chegar. Então, esse é o quinto passo, você sempre buscar conhecimento, melhorar. Eu falo assim, eu investi muito em mim. Então, assim, se melhorar para as coisas também começar a melhorar. E um sexto passo, deixa eu ler aqui a minha colinha. É saber o que você quer e o que você não quer. Isso é muito importante. Porque quando eu saí do convento, eu tinha em mente assim, eu tinha 32 anos, na minha cabeça eu falei assim, meu Deus, eu já estou muito velha.
Eu já não tenho mais idade para casar, eu não tenho mais idade para ter uma família. As pessoas da minha idade já estão casados, já constituíram uma família. Ou eles estão separados, têm filhos e eu não quero me envolver com uma pessoa casada ou com uma pessoa que já foi casada. Eu não quero isso para minha vida. Então, eu sabia muito bem o que eu não queria. E daí, no meu caso, o que eu queria dedicar à filosofia, dedicar à área acadêmica, era uma coisa que eu gostava muito. E eu no caso, com o passar do tempo, eu tinha em mente, teve várias pessoas pretendentes que queriam namorar comigo, mas eu tinha bem claro, eu não quero confusão, não quero rolo, digamos assim, né? Então, mas a vida vai nos moldando também, a vida vai nos conduzindo. Então, é muito importante, eu acho assim, que é o ato da fé, acreditar que tudo vai dar certo. E depois de, acho que 2 anos que eu já tinha saído do convento, então quando eu saí, daí eu comecei a ter um processo também de resgatar a Clau mulher, porque no convento não era permitido passar maquiagem, a gente não tinha essa questão da vaidade, de se cuidar. Claro, a gente estava sempre bem arrumado com a roupa que a gente tinha no convento, mas nada de vaidade. Então eu tive que viver um processo, daí meus primeiros meses eu vestia saia enorme, camiseta, tipo assim, meio que envergonhada do meu corpo. Então eu tive que ter um processo de me aceitar como mulher, resgatar o meu feminino. Daí até uma amiga falou assim, Clau, não dá pra você ficar vestindo essas roupas. Começa a vestir uma roupa normal, uma roupa mais feminina, mais bonita. Eu falei assim, realmente. Mas, gente, parecia que todo mundo, se eu colocasse uma roupa, eu me sentia tão estranha. Até uma calça jeans, que é tão simples, eu me sentia muito estranha naquela roupa. Então foi todo um processo para eu conseguir vestir roupa normal, para eu passar um batom, para eu colocar um brinco. Foi todo um processo desse resgate do feminino, desse resgate. E eu vi assim, que depois quando eu resgatei esse ser feminino, parece que eu estava daí pronta para ter uma relação, para ter um relacionamento. Foi aí que eu conheci o meu marido. E olha só, daí eu comecei a me arrumar, já nessa época eu já estava dando aula, dava aula de filosofia, dava aula de espanhol. Tipo assim, as coisas começaram a dar certo, as coisas começou a melhorar na minha vida, coisas que eu nem imaginava quando eu saí do convento, é aquela decisão difícil. E começou a melhorar, dia após dia as coisas melhorando. E daí eu fiz, quando eu estava plena com esse resgate feminino, eu fiz um ensaio fotográfico. Gente, naquele ensaio as minhas fotos ficaram tão lindas, tão lindas. Daí até a pessoa que fez as minhas fotos falou assim, nossa, parece que você é uma modelo, as roupas tudo combinando, as roupas tudo bonita que você trouxe. Parece que você está fazendo uma campanha para a loja. E foi uma dessas fotos que o meu marido viu na internet e que se interessou por mim, e daí a gente começou a conversar. Mas, ou seja, eu já estava pronta, eu já tive todo esse processo desse resgate do feminino. E foi aí, depois de 2 anos, que eu conheci o meu marido pela internet, de forma online. Eu morava em Campinas e ele em Araras, daí a gente começou a conversar. Acho que a gente ficou 1 mês ou 2 meses conversando somente pela internet, e depois de 2 meses a gente marcou o nosso primeiro encontro, que a gente se conheceu pessoalmente, e a partir disso a gente começou a namorar, e depois em 2016 a gente casou e tivemos a nossa primeira filha, a Júlia. Daí, gente, quando eu fui mãe, eu falei assim, meu Deus, Deus é maravilhoso. É algo assim transcendental, é um amor que eu nunca tinha vivido, que eu nunca tinha experimentado. O que é a maternidade? Foi algo assim transformador na minha vida, e eu sou muito grata. Eu falei assim, por mais que eu tinha aquela vida de doação, de entrega, de trabalho para o próximo, mas não se compara, nada é comparável ao ser mãe. Meu Deus, que presente! Eu falo assim que é um presente divino de eu ter passado por essa vida
e ter experimentado, ter feito essa experiência da maternidade que foi transformadora na minha vida. E depois a gente teve a nossa segunda filha, a Luísa. E hoje, para falar assim, naquele momento eu tomei a decisão que foi uma decisão tão radical, mas olhando para a vida que eu tenho hoje, eu tenho uma vida feliz, eu construí uma família sólida, que no caso, lembra que eu falei assim, eu sabia o que eu não queria uma pessoa casada que tivesse filho. Tem, no caso, meu marido, ele era solteiro, ele é 7 anos mais velho do que eu, e ele era solteiro, nunca tinha casado e não tinha filhos também. Eu falei assim, ó, parece que Deus te guardou para mim. E as coisas começaram a dar certo. Então, hoje eu vendo a vida que eu tenho, eu falei assim, nossa, quando eu tomei aquela decisão, jamais eu imaginava que eu ia poder ter uma vida tão maravilhosa que eu tenho hoje. E isso, gente, para mostrar para vocês quantas coisas perdemos por medo de perder. Então, poderia ter perdido a vida que eu tenho hoje se eu não tivesse tido a coragem de ter tomado aquela decisão. Por mais difícil que fosse, por mais as consequências era tudo contra, mesmo assim é o primeiro passo, eu sempre fui fiel a mim. Ser fiel, buscando também essa autenticidade da vida. Então, se tem alguma coisa na sua vida, seja no trabalho que você não está satisfeita, ou seja no seu relacionamento, se você já tentou de tudo para melhorar e não dá certo, tenha essa coragem de tomar a decisão. As coisas só vão mudar na sua vida se você tomar a decisão. Se você não toma a decisão, né, as coisas vão continuar ruins. Então, se você quer melhorar, se você quer uma outra vida, é necessário passar por esse processo. É fácil? Não. Não é fácil, não foi fácil, foi muito dolorido. Foi um processo que eu falei para vocês, demorou 1 ano para eu ter... Tipo assim, eu estava insatisfeita, eu ia levando, e demorou 1 ano para realmente eu sair do convento, colocar os meus pés para fora e ter deixado o hábito. Mas, gente, hoje, vendo a vida que eu tenho, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou muito, mas muito feliz, realizada como pessoa. Depois, o caminho me levou a uma outra profissão. Hoje eu sou consultora de imagem e estilo. Tenho um bom trabalho, faço aquilo que eu amo. Eu vejo a transformação na vida das pessoas. Minhas filhas estudam em escola particular, têm uma boa educação. Então, tudo isso é motivo assim de alegria, é motivo assim eu falo assim, o quanto que eu conquistei e eu jamais imaginava ter a vida que eu tenho hoje. Mas isso foi fruto da primeira decisão lá atrás. Se eu não tivesse tomado, talvez hoje eu teria uma vida infeliz, estava infeliz no convento, mas porque tudo levava a não sair, porque a vida que eu teria lá era muito cômoda, era conforto, eu não tinha preocupação com boleto, eu não tinha preocupação com nada. Simplesmente eu tinha uma vida tranquila e eu abandonei essa vida por algo que não me ofertava nada. Sair sem um trabalho, sem carteira assinada, sem nada, foi uma coragem muito grande. Então, se você está passando por algum momento que tenha que tomar a decisão, eu falo assim, siga o seu coração, siga a sua intuição. A sua intuição sempre vai te levar para o melhor, sempre vai te levar, conduzir para o caminho que é melhor para você. Às vezes, no momento, a gente não tem totalmente clareza, mas a partir do momento que você se propor a fazer essa caminhada, as coisas vão acontecendo e as coisas vão dando jeito, as coisas vão se ajeitando, entende? Então, não tenha esse medo. E toda decisão vai levar às consequências. E vocês têm que estar apta para pagar essas consequências. No meu caso, eu sabia o que me esperava, que não era algo nada fácil. Porém, eu decidi pagar esse preço e hoje eu sou muito feliz por ter pagado. Então, fica aqui, me fala se fez sentido para você, se você está no momento
de tomar uma decisão, escreve aqui embaixo que decisão você precisa tomar, se é de relacionamento, se é profissional, qual decisão você está precisando tomar neste momento. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva nesse canal para receber mais vídeos, tá bom? Um beijo grande para você e nos vemos no próximo.